projetos de irrigação para café, o que precisamos saber para ter sucesso com a cafeicultura irrigada. Ele é da Unesp, campus Jaboticabal, palestrante professor doutor Luiz Fabiano Palaretti. Seja bem-vindo, recebe aí o nosso carinho. Muito obrigado pela presença. Vamos dar uma olhadinha na palavra primeiro, né? Pode, ficar à vontade. Pessoal, bom dia. Eu vou tentar me acostumar com isso, mas é difícil para mim. O colega lá do áudio já falou para mim, não bota na barriga. Eu falei, não vou pôr na barriga porque não tenho, né? Então eu vou deixar só perto do queixo mesmo. Gostaria muito de agradecer o convite da comissão organizadora, o André. O André é um cara que eu admiro bastante, tudo que ele faz e fez aí pela cafeicultura, é um espelho para a gente desde quando eu era menino na graduação. O André já estava nessa vida, eu já vim nessa feira várias vezes e apresentei trabalho, e para mim é uma satisfação muito grande voltar depois de tanto tempo e poder dividir com vocês esse momento, né? Então, gostaria muito de externar meu agradecimento ao André, a todos vocês que se deslocaram das suas casas para estarem aqui, e vamos fazer desses próximos 45 minutos o melhor que a gente puder, né? Vamos se divertir quando a gente estiver aqui, vamos trocar experiências, vamos conversar um pouco. Não é palestra, eu não gosto muito desse título, porque quando fala palestra eu fico até meio sem graça e tal. Então vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Claro que alguma coisa que a gente tratar aqui vai ser redundante para uns, vai ser novidade para outros, mas eu tenho certeza que a grande maioria, embora pode até falar, isso eu já sabia, mas será que tem feito isso? Então como é que nasceu essa apresentação? O nosso intuito aqui não é inventar nada, né, daquilo que já existe, daquilo que já existiu. É mais ou menos eu não sei se vocês conhecem, mas uma coisa que eu me balizo muito é a parábola do urubu e do pavão. O pavão ficava lá embaixo olhando o urubu lá em cima. Aquela ave voa para danar, tem uma envergadura maravilhosa, consegue enxergar muito bem, e o urubu ficava lá em cima olhando o pavão. Poxa vida, aquele pássaro é tão bonito, abre aquelas asas, fica maravilhoso, só que um não voa bem e é bonito, o outro voa muito e é feio. Aí eles decidiram, então vamos reinventar, e os dois cruzaram, na esperança de que nascesse um pássaro que voasse muito e que fosse muito bonito. Nasceu o peru, feio para desgraçar e não voa, entendeu? Então o intuito nosso aqui é exatamente esse. A gente não quer inventar nada para vocês, simplesmente dizer aquilo que a gente observa e trazer um pouco do que é que a gente vem fazendo na universidade em relação a isso, tá? Então vamos lá. Opa, onde eu aponto aqui? Não é. Vamos lá. Então, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre projetos de irrigação de café. E como é que nasceu isso? Eu vou falar para vocês daqui a pouco de onde que saiu essa apresentação e por que ela significa tanto para mim estar aqui com vocês. Antes, olha, eles estão com alguma coisa contra mim lá, hein? Vai descontando meu tempo aí. Antes eu gostaria de falar, pode ir passando aí. Antes eu gostaria de falar um pouco para vocês rapidamente sobre quem é a Unesp, né? A Unesp é a Universidade Estadual Paulista, Júnior Mesquita Filho. Ela está presente no estado de São Paulo todo, de cabo a rabo, e eu estou lá na FCAV. A FCAV é a Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias do campus de Jaboticabal. Eu fico sediado no departamento de engenharia, né? E eu acho importante trazer isso para vocês porque são realidades diferentes, são estados diferentes, embora a Unesp seja uma universidade muito conhecida. E eu sinceramente gostaria de conhecer cada um de vocês aqui pessoalmente, mas é difícil, a dinâmica não permitiria, né? Então eu gosto de dizer um pouco sobre isso. E quem sou eu? Eu sou professor, já fiz doutorado, fiz mestrado, mas além disso tudo, eu sou entusiasta da irrigação. Eu sou casado com a Vanessa, também engenheira agrônoma. Eu tenho a Laura, uma filha maravilhosa de 11 anos. Eu adoro motociclismo e na minha casa quem manda é minha mulher. Né? Então esse sou eu fora do meu ambiente acadêmico. Queria conhecer cada um de vocês, mas não posso. Não vai dar tempo, tá? Então, pessoal, como é que nasceu essa nossa apresentação? O André falou assim para mim, em 2005,
eu estava sentado aí, não era tão grande assim, né? E o André estava fazendo uma apresentação. E eu, como aluno, querendo aprender, né? Sempre aprendendo, sempre querendo buscar as coisas, eu assisti a palestra do André, eu falei, André, essa palestra sua tem que virar um boletim, cara. Isso tem que sair daí do papel e alcançar quem der. Em 2005, então, nós escrevemos esse boletim. Quem tem ele é uma mosca branca do olho verde e um azul. Certo? Ninguém tem, muito pouca gente tem esse boletim. E aí passaram-se então uns 20 anos, praticamente, eu até calculei 19 anos, né, em alguns meses. E o André então falou para mim, você não quer vir na Feni Café? Eu levei um puta susto, né, a gente conversando e tal, porque para mim estar aqui é realmente muito importante, né, voltar depois de tanto tempo como palestrante. E qual que é o intuito que a gente tem com vocês hoje? É dizer para vocês se aquilo que a gente fez e escreveu aqui em 2005, vocês fazem até hoje, ou se vocês melhoraram, ou o que foi que melhorou, ou para onde é que nós estamos indo, ou para onde é que nós vamos. Tá? Então esse é o intuito que a gente tem com esse boletim aqui. Vou colocar no bolso de novo para ninguém pegar, não que eu esteja desconfiando de vocês, mas aqui é tentador ficar sem ele, né, André? E só tem impressa. O André não tem digital e eu também não. Vocês imaginam se isso aqui é rápido. Então vamos lá. Nesse boletim tinha algumas fotos que chamavam muito a atenção. Então essa era uma delas. Se vocês observarem aqui, nós temos uma cobra dentro de um painel controlador, né? Então essa foto ficou gravada nesse boletim. Então tem uma cobra ali dentro do painel controlador. Tem a presença de insetos dentro do painel controlador. É o sistema de segurança. Hoje seria bem utilizado, né? Já que não cabe um Rottweiler, dá para pôr uma cobra lá. Outra foto que a gente trouxe, outra foto que tinha era essa daí, o famoso tubinho de geladeira. Hoje já comercializado, já foi industrializado, né? Mas isso foi inventado no Espírito Santo, nos cafés de montanha, e o pessoal fazia isso como emissor alternativo. Isso está nesse boletim também. Depois, a gente colocou algumas fotos de como que os produtores protegiam suas válvulas de pé. E esse livro tem várias fotos, ele é um boletim muito legal, e a gente espera agora retomar esse projeto e reescrever esse material, né? Vamos ver se a gente consegue, porque hoje a vida está bem mais atribulada. E lá se foram, então, aproximadamente 7.000 dias, 19 anos, e aqui estamos nós de novo para discutir se aquilo que a gente viu hoje é feito, o que foi que a gente melhorou, para onde a gente vai, e como eu disse para vocês, né? Então vamos lá. O que mudou? Vamos trocar uma ideia sobre isso. O trem não despiora nunca, né? Então isso aí são fotos que a gente tem de animais dentro de sistemas de irrigação. Então a gente tem um rato ali, dentro de uma válvula, né? Nós temos aqui, essa foto é minha, da Unesp, essa foto é um ninho de rato dentro de um controlador, e isso estava vedado. Então vocês veem que a gente caminhou quase 20 anos e as coisas continuam da mesma forma, né? E a gente fala, eu costumo brincar que tem coisa que não despiora, né? E aí, além disso, a gente olha, o povo não ajuda, né? Então vai lá e rouba, o outro vai lá e chumba a válvula no lugar que não era para chumbar. Como é que tira uma válvula dessa depois daí, né? Então são situações que a gente vai vendo que vai só piorando o negócio. Olha a água. Então você tem água. Então nada está sendo favorável até agora aquilo que a gente tem que fazer. Mas nós precisamos fazer. E o intuito nosso de estar aqui é esse. Como é que nós vamos fazer isso, né? Como é que nós vamos fazer para melhorar? Então isso aqui é um sistema de filtragem, né? Com uma incrustação, ali uma tubulação. Eu não coloquei fonte nessas fotos, espero que ninguém me processe. Eu também não tenho nada para dar se eu quero me processar. Mas é a imagem que roda em grupos de de agricultura irrigada e tudo. Se alguém for dono da imagem, me fala aí que eu boto e pago um rodízio, lá está tudo certo. Espero que sim. Essa imagem aqui é uma imagem que ela tem um áudio, na verdade, eu não vou passar isso, mas essa é uma imagem de uma instalação de um bombeamento que ele foi colocado em funcionamento sem água. E ele foi colocado em funcionamento por alguns bons minutos. E a bomba literalmente derrete. Se vocês olharem, acho que não tinha. Se vocês olharem naquela imagem lá do lado, vocês vão ver que ela tem uns pingos em cima dela. Aquilo era a solda
do tubo que derretia, mediante a tamanha temperatura que essa bomba atingiu quando ela funcionou sem água. Então não basta um bom equipamento, né? Uma baita bomba. E a gente tem então uma situação onde ela foi instalada, entrou em cavitação e não tinha ninguém para poder desarmar. Você fala, essa bomba, a chave não desarmou? Não desarmou porque ela estava ligada provisoriamente no motor a diesel. Então não tinha as proteções que a gente tem numa chave elétrica, então ela não desarmou, tá? Seguinte, o vídeo está passando lá. O clima não ajuda, né? Então uma das maiores reclamações nossas é isso, é seca de um lado, é fogo do outro. São Paulo agora nós estamos desesperados e vamos entrar na seca e as queimadas podem vir aí e arrebentar a gente. Então não despiora, né? Não vamos nos acovardar perante a isso. Vamos discutir agora o que é que a gente pode fazer para melhorar essa nossa situação aí, né? Então me perguntaram, o que eu preciso saber para definir a minha produção? Como é que eu posso trabalhar? O que eu tenho que entender para definir para onde eu vou? É pouca coisa, é só esse quadro aí. Então nós temos 52 fatores de produção que envolvem praticamente todas as coisas, né? Desde sistema solo, planta, clima, ambiental, econômico, ativo, passivo, político e por aí vai, social e por aí vai, né? Então eu elenquei e coloquei alguns aí que a gente tem trabalhado firme, né? Que é a questão de característica de solo, que a gente tem que na irrigação saber, e é o que a gente vai tentar conduzir com vocês. A ideia é que a gente tenha sempre em mente que é complexo o sistema, né? Então quando soluções isoladas são vendidas ou são colocadas, muitas vezes elas caem em descrédito porque a gente imagina que ela não funcione, mas ela é integrada a outros fatores, sobre os quais os meus colegas que estão aqui vão discorrer daqui a pouco, né? O fator de clima é um fator muito preponderante hoje para nós e define produções potenciais, define produções baseadas na potencial, as produções que poderiam ser atingidas, as que realmente eu tenho obtido no campo, né? Então a gente vai ter uma manhã bem produtiva em relação a isso. Para a gente poder trabalhar com a irrigação, nós precisamos conhecer bem quais são os desafios que a gente tem. Então eu coloquei aqui alguns que eu imagino que vocês também tenham na cabeça. Então a velha situação, a máxima lá, né? Vai aumentar a população, o Brasil é o celeiro do mundo, tem que aumentar a irrigação, 23% da nossa área é pastagem irrigada, e essa área equivale a 10 vezes a área do estado do Nebraska, nos Estados Unidos, mas eu penso que existem outras coisas que a gente poderia melhorar e a irrigação consegue fazer todas elas, né? E vocês cafeicultores que já irrigam têm a possibilidade e têm visto isso acontecer desde a produção, a produtividade até a qualidade do café, né? Que é uma cultura já consolidada com isso aí. Nós temos uma grande vantagem de estar na agricultura tropical, então a gente trabalha aí, dependendo do cultivo, eu trabalho com várias culturas, a gente consegue até 4 safras por ano. Se você for para os Estados Unidos, os caras conseguem uma safra, depois começa gelo, e aí eles ficam doidos como é que a gente trabalha 4 safras, 3 safras por ano, e eles conseguem uma só. Então a gente está numa situação privilegiada, né, de agricultura tropical, com todos os seus desafios. E nós temos aqui, eu trouxe rapidamente para vocês, a evolução da área irrigada, né? Então observem que de 2005, que era onde a gente estava, olha como cresceu a agricultura irrigada. E aí, nós vamos precisar de gente para fazer isso aí, nós vamos precisar de gente para tocar isso aí, né? E vamos precisar melhorar o que nós já estamos fazendo, senão a gente não vai conseguir isso aqui. Não adianta ter potencial e a gente não ter recursos. Daqueles 50 e poucos fatores, se a gente não melhorar eles, não adianta ter ideia de onde quer chegar, porque nós não vamos conseguir, não tem perna para chegar até lá, vai faltar perna, né? O Otávio vai falar com vocês, me deu spoiler ontem sobre a necessidade de capacitação técnica profissional, então por isso que eu não coloquei aqui, tá? A gente tentou complementar as palestras para não ficar repetitivo. Então a gente tem aqui sistemas de irrigação geral, né? No café a gente tem desde pivô central, localizado, aspersão, e o carretel hoje vem voltando um pouco mais forte na área de cana-de-açúcar, na área de amendoim irrigado, ele também está retomando na área em que você tem que migrar muito, né? Que são culturas que eu também trabalho na Unesp. Esse para mim é um grande desafio que a gente tem, é não jogar comida fora, né? Então de cada 5 pratos que a gente produz, 4 a gente joga no lixo, então a gente não precisaria aumentar o mundo 4 vezes para alimentar a população, bastaria reduzir 4 vezes o desperdício, que ficaria do jeito que está e está tudo certo. Então a gente tem que pensar muito nisso.
né, o que é que a gente faz, o que é que a gente faz com os resíduos, o que é que a gente tem feito com isso, qual a nossa responsabilidade em relação a isso. E nós estamos num país que é um mundo, né? Então, França, menor do que o estado de Minas, tive agora recentemente na Bélgica, um país muito pequeno, Holanda, um país muito pequeno. Então, não é que é fácil, mas praticar agricultura numa dimensão dessa é mais salutar, mais tranquilo. Os nossos desafios são muito grandes. O nosso país na verdade, vários países dentro de um só. Então, a gente tem esse desafio que, para mim, hoje é muito difícil. Tá? A questão de fertilizantes, né? Cada vez mais aumentando o preço, não é o que a gente vai discutir aqui, mas você só vê subir produção, importação, seja nitrogenado, seja fosfatado, seja o potássio, tudo subindo, importação, produção, entrega, né? E não tem muito para onde a gente correr. Cada vez passamos recentemente por uma crise bem complicada de fertilizante, né? E aí a gente tem que apostar na irrigação, nos fertilizantes de alto rendimento. Não é o objetivo nosso, mas a gente precisa pensar nisso, e é claro que eles têm um valor agregado que tem que ser recompensado por isso, né? Aqui a gente tem o consumo de fertilizantes por área, né? Então o café aí com a sua contribuição, a soja obviamente bem mais forte, né? Aqui é fertilizante sequeiro, tá bom? Não é fertilizante voltado só para irrigação. Os valores, né? Aumento de fertilizante cada vez mais caro, uma oscilação de câmbio, oscilação de mercado, e isso então, na minha opinião, são os nossos desafios. Gostaria de ouvir vocês, né, depois, o que é que vocês acham que a gente tem mais de desafio aí, além disso que eu coloquei aqui. Bom, Fabiano, quais são as saídas? Porque senão eu vou embora daqui desanimado e aí eu vou desistir. Se eu não irrigo aí, que eu não vou irrigar, e se eu irrigo, eu vou desistir desse negócio porque você só me deixou tristeza. Muito pelo contrário, se a gente não tiver desafio, a gente não se move, né? Então, o meu objetivo é desafiar vocês e me desafiar a cada dia para que a gente melhore isso. Como é que nós vamos conseguir chegar nisso? Planejamento estratégico do que é que a gente quer, viabilidade técnica, eficiência de recurso, monitoramento, avaliação, retroalimentação desse sistema para que a gente em roda, em círculo, consiga ir melhorando. Cada vez um pouquinho, um passo depois do outro, né? A gente vai discutir um pouco mais em relação ao tamanho do passo que a gente quer dar aí. Então, o que eu posso fazer? Escolher o equipamento certo, conhecer o equipamento, qualidade no insumo que eu trabalho, treinar a mão de obra, né? A universidade hoje tenta treinar a mão de obra, o problema é que a mão de obra não quer ser treinada. E aí nós temos um gap difícil, um gargalo difícil. Você quer colocar alguém no mercado que não está querendo muito para lá, ou quando vai, está querendo com muita exigência. Então, jovens, pelo amor de Deus, a agricultura não é banal, ela não é brincadeira. Tem muita gente que está fazendo agronomia, investindo dinheiro, porque usa calça apertada e gosta de sertanejo. Eu sou motociclista, eu escuto Tião Carreiro, mas não dá para escutar Tião Carreiro viajando de moto. Tem que escutar um negócio mais pesado, porque senão a gente vai a 20 por hora. Né? Não quer ir a 200, mas também não quer ir a 20. Então a gente precisa ter esse discernimento. Né? As pessoas têm falado, tem muita gente, muito Uber que virou engenheiro, eu não conheço nenhum. E quando eu entro, eu tive em Curitiba semana passada, peguei Uber e o cara era engenheiro. Aí ele falou, eu falei, você é engenheiro? Sou. Eu falei, você fez mecânica de fluido, né? Google Mac Flu. Ele falou assim, fiz. Eu falei assim, o que você achava da equação de Bernoulli? O cara olhou para mim, e razoáveis? O cara olhou para mim, então não é engenheiro. Perceberam? É diferente você ter um diploma de engenharia e ser engenheiro. Então eu não conheço nenhum engenheiro que é Uber. Eu conheço gente que tem diploma de engenharia, beleza? Não um engenheiro. Porque eu pergunto para eles quando eu vou e as respostas são essas. Como eu trabalho com irrigação hidráulica, né? Eu também, se me perguntar outra coisa, eu estou por fora, tá? Eu pergunto só o que eu sei, né? Senão aí não pode dar munição pro cara também. Aí você está de brincadeira, né? Bom, pessoal, evoluímos bastante na aspersão, né? Então hoje a questão de controladores, por exemplo, emissores cada vez mais eficientes, né? Os controladores, se você pagava 2, 3 mil, hoje você consegue comprar na internet controladores de empresas, tá? Não estou dizendo gambiarra, não. Controladores já consolidados, embora você possa construir o seu, tal, isso, enfim. Acho que o Otávio vai abordar algumas tecnologias aí, né? Nós podemos comprar controladores hoje a R$500, R$600, então não é uma coisa fora do mundo para a gente poder trabalhar certinho, seja qual for o sistema que a gente escolha, né? Irrigação localizada, putz, de 2005 para cá teve muita evolução, né? A parte de válvulas, a parte de filtragem, a parte de acionamento, a parte de telemetria, isso foi muito forte. Eu não vou comentar aqui tudo porque a gente fez um bem bolado aí de manhã para que vocês tivessem acesso menos repetitivo possível, né? E daí o pivô central. Então lá na Unesp hoje nós temos um cara daquele ali, ó, taxa variável.
Coisa mais linda do mundo. Abrir um bico de cada vez, do jeito que eu quiser. Se eu quiser que feche todos eles e abra o último bico, ele abre. Eu aciono ele daqui, do bolso. No celular eu aciono esse pivô e coloco nele a programação de grid que eu quero que ele irrigue. Cada grid recebe a quantidade de água que eu quero. Isso está instalado em alguma propriedade? Eu acho que não. Se tiver, está funcionando? Imagino que não. Posso estar errado, tá? Mas por que, Fabiano? Porque é muito difícil colocar isso para funcionar. Então você precisa de gente muito capacitada para colocar isso para funcionar, tá? Então depois se tiver alguém de pivô aí e estiver funcionando, me corrige e me atualize também, tá bom? Mas na Unesp a gente conseguiu colocar o nosso e ele funciona perfeitamente. Uma baita de uma tecnologia, né? E quando eu quero acertar, então em suma é isso que eu tenho que ter: avaliar a rentabilidade, avaliar a produtividade, quanto vai crescer, quanto não vai, qual a renda líquida, qual o projeto, qual a capacidade que eu tenho, qual o manejo, fazer experimentação para daí então eu tomar a decisão. E aqui entram os órgãos de pesquisa, né, que tem feito isso no café com muita propriedade. Hoje já há muito tempo, grandes experimentos de cafeicultura são feitos dentro de propriedades rurais. E isso dá uma baita diferença, né? Porque você consegue interagir todos os atores que estão envolvidos na tomada de decisão de uma cultura ou de uma tecnologia. Pessoal, alguns pontos que são importantes para nós, tá? Ao você definir o seu empreendimento irrigado, ou se você estiver irrigando na ilegalidade, porque você está captando água, por exemplo, sem autorização, e isso acontece bastante, a gente sabe, né? Devido a N fatores que eu não vou comentar, mas morosidade, dificuldade de gente para fazer, enfim, por aí vai, a retenção e tal. Eu quero focar bastante com vocês na parte de disponibilidade de água, a vazão que nós vamos retirar, armazenamento, como é que eu posso armazenar, produzir e conservar essa água, né? Como é que eu posso desafogar o recurso hídrico quando eu estiver trabalhando com ele. Então a gente vai daqui para frente falar um pouquinho sobre isso aí. Planejamento hídrico. Então hoje é muito comum a gente ter a entrada, né, a chegada de mega reservatórios. E aí, como eu não estou muito ligado ao estado de Minas, embora eu seja filho de Viçosa, né, minha gloriosa universidade, a minha gloriosa casa, eu não tinha muita ideia de como vocês estavam trabalhando aqui. Ontem eu fui atualizado que vocês já estão na fase de também utilizar a reserva de água externa ao curso hídrico. Muito legal. Por quê? Porque eu consigo fugir de toda a burocracia envolvida nas obtenções de licenças ambientais. Então eu consigo ir para uma situação onde eu reservo água. Claro que isso não pode ser a Deus dará, né? Isso não pode ser feito da forma como você quer fazer, como a gente quer fazer. Então nós temos reservatórios no estado de São Paulo, que eles chegam a 7 hectares, né? Reservatórios imensos, onde o produtor que antes não tirava um pé de laranja para poder passar a mangueira de gotejamento, ele brigava, hoje ele tem que tirar o pé de laranja para ele conseguir ter um mega reservatório. Por quê? Ao investir recursos num projeto de irrigação, você tem que ter segurança hídrica e energética. Se não tiver, você não vai. Ninguém aqui vai morar numa cidade que não tem água e energia. Ninguém que está aqui dentro vai morar. Já passou essa época, né? Então nós precisamos ter essa segurança, e eu comungo desse anseio que vocês têm, né? Qual é a segurança que eu tenho para investir num negócio desse e lá na frente eu não tenho que parar, né? Essa dor eu comungo, embora eu não tenha nada de terra, eu só trabalho com isso, e eu comungo dessa dor porque são muitos anos que eu estou aí na estrada. Mas o fato é que o melhor reservatório de água que a gente tem é o solo. Então se você não trabalhar solo, no café principalmente, vocês sabem disso, muitos não fazem por operacionalidade e tal. Se você não tiver raiz que armazene carboidrato, que tenha capacidade de segurar o carboidrato no momento em que você está produzindo, para que quando a planta precise lá em cima, né, no momento para frente de pré-florada, no momento de florada, ela tem esse carboidrato disponível. O pé de café ele tem essa vantagem de ter uma alta capacidade de conseguir lidar com isso, né, mais do que outras culturas. Se você não se preparar para isso, você vai perder. Então não adianta eu ter um pé de café muito enfolhado se eu não tiver raiz, para que depois então eu consiga conversar folha e raiz e elas dizerem, olha, pode puxar água porque aqui tem, pode tomar água em cima que aqui tem, e a folha lá em cima está sossegada para fazer aquilo que ela tem que fazer. Lembrando que a planta vai ter um gasto energético durante toda a sua vida, 24 horas por dia, ela não para de respirar.
né? Ela é como nós. Então, quando ela para de produzir, quando nós estamos dormindo, respirando, a planta está respirando também. No outro dia ela tem que acordar e fazer carboidrato. Nós vamos lá e consumimos esse carboidrato, uns mais do que os outros, né? Mas as plantas têm que fazer isso. Então a gente não pode perder isso de vista. E a raiz, ela é muito responsável nesse processo, principalmente no café, né? Vamos lá. Não passa. Ah, foi. Esse aqui então é uma foto de um grupo que a gente tem de agricultura irrigada, de um mega reservatório sendo construído, né? Então são realmente uma obra bem grande, são obras gigantes aí de hidráulicas, né, para contenção de água, e você consegue desafogar então o rio no momento em que você precisaria de água, você tem água reservada. Hoje uma das discussões aí é a seguinte: quanto de água perde um reservatório desse pela lâmina que ele tem? Então nós temos que pensar agora em estruturas que a gente consiga então cobrir esse reservatório para diminuir essa evapotranspiração. Na verdade, diminuir essa evaporação, né? Porque ali, se a gente computar a transpiração, é praticamente zero de algum organismo que tem ali no final. Tudo começa aqui. É uma coisa muito básica e as pessoas não acreditam nisso. Às vezes, muitos de vocês que são irrigantes nem vão ter um desses. Quando a gente vai no médico e passa por um processo de triagem, a primeira coisa que eles fazem é medir nossa pressão, né? E quando eles medem nossa pressão, o que eles querem saber? O cara vai lá então te dá um resultado, 7 a 1 não, 7 a 1 não, 12 por pelo amor, 7 a 1 não dá, 7 a 1 ninguém aguenta, para o coração, né? 12 por 8, o que é 12 por 8? Uma baita pressão, é a minha, pressão de menino, eu tenho pressão de menino, 140 kg de pressão de menino. Pessoal, 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio, medido por um equipamento que chama esfigmomanômetro. Então ele é um medidor de pressão igualzinho que a gente tem na fazenda, ou que a gente deveria ter na fazenda. Por que é necessário que a gente tenha esse cara lá? Por que quando eu vou investir num projeto de irrigação, eu muitas vezes negligencio e deixo até às vezes de instalar um manômetro desse? Tem gente que instala e nunca olhou para um manômetro desse. Porque no final de tudo o que nós queremos saber é vazão e velocidade. O que é que está acontecendo ali dentro? Então, por exemplo, quando a gente mede a nossa pressão e ela está adequada, você está com uma velocidade sanguínea de 0,3 metros por segundo de sangue correndo na veia. 5 litros, um pouco mais, em alguns, vai estar com uma velocidade a 0,3, ou seja, essa tubulação não cavita nessa pressão. Não tem jeito de isso dar errado. Concorda? Se aumentar muito a velocidade, ou se diminuir muito, você tem um problema. Você cavita. É o que vai acontecer dentro de uma tubulação, dentre os vários fenômenos que a gente tem, quando eu não monitoro isso. Então é muito mais fácil monitorar a pressão, né? Então, quando a gente olha para a pressão, às vezes parece muito simples, mas aqui estão emissores, né? Características de emissores autocompensantes e não autocompensantes. Isso aqui é muito gosto. Tem gente que põe e adora, tem gente que põe e odeia, o outro põe e fala, não, eu gostei demais. Para mim, hoje, eu só desenvolvo pesquisa com emissores autocompensantes. Por quê? Porque se eu cometer algum erro no projeto, é minha culpa. Mas depois que eu instalo, é culpado quem vai usar. E como lá na ponta eu sei que vocês têm muita coisa para resolver, o autocompensante no fritar de tudo, ele acaba ajudando bem. Por quê? Porque, pessoal, quando eu aumento a pressão de um sistema, desnecessariamente, isso vai estourar em potência de conjunto de motobomba. Dois componentes são necessários para calcular a potência do conjunto de motobomba: vazão e pressão. O resto é tabela, né? Vazão, olha o que você precisa. Pressão, se você errar a pressão, no cálculo, se você trabalhar com uma pressão errada, você pode estar aumentando muito o teu consumo de energia ou com uma potência instalada muito além do que você precisa. E tem gente que monta um sistema de irrigação, ele pega no carro, quando dá um pau na bomba, ele vai lá e troca a bomba por outra, sem ter ideia do que ele está fazendo. E aí ele tem um aumento do consumo de energia e a corda estoura na hora que ele vai pagar, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, né? Como é que a gente vai trabalhar essa questão da pressão? Se eu vou para a aspersão, eu tenho essa situação. Então isso é um spray de pivô. Como é que eu vou pensar em trabalhar controlando pressão num sistema que eu tenho um spray, onde eu enfiei na ponta dele um micro aspersor? Não tem jeito disso acontecer. Aí o cara fala para mim de irrigação 4.0, fala, meu, isso aí é o que os caras estão fazendo. Entendeu? Então,
Claro que tem gente que está lá na ponta da escada, tem, mas não está tão alto assim, tem muita coisa para subir. Mas tem gente que precisa resolver alguns problemas sérios, né? E o intuito da gente conversar é realmente esse, para que a gente busque essas soluções e tire essas dúvidas do que realmente vai ser importante no arroz com feijão. Lembra? É pavão e urubu. Eu não quero inventar peru aqui, tá? Perdas durante a aplicação. Então, como é que eu posso melhorar o meu uso de água? Como é que eu posso ter maior capacidade, maior eficiência no uso de água? Primeiro, eu tenho que reduzir perdas. Como é que eu vou reduzir isso? Perda por evaporação e arraste e perdas por escoamento e lixiviação, né? Ou percolação. Por exemplo, eu tenho que considerar se eu estou com árvores isoladas, adensamento. Então, tem gente que ele vai fazer a lavoura no início e ele não se preocupa, por exemplo, em cobrir a entrelinha com algum material vegetal. A gente vai falar um pouco disso agora. Tem um custo fazer isso, Fabiano? Tem, mas vocês é quem tem o dinheiro, é vocês quem tomam a decisão, né? Quando você contrata um consultor, é um médico, ele te diz, toma de 1 a 2 comprimidos, se estiver doendo muito, você toma 1, se estiver doendo muito, você toma 2, se estiver doendo um pouco, você toma 1 só. Mas a decisão de tomar os 1 ou 2 ou não tomar, isso o dinheiro é seu, é você que manda. Então é importante que a gente tenha sempre isso em mente, né? Fazer os cálculos. Então, se eu trabalho com planta isolada, eu tenho uma situação, né, de área molhada. E se eu tenho plantas em faixa, eu tenho outra situação de área molhada. E é claro que a evaporação, esse consumo eu posso trabalhar. Transpiração, pessoal, é muito difícil a gente mexer nisso, né? Para vocês terem uma ideia de montante, para cada uma unidade de matéria seca produzida numa planta, a gente precisa que ela absorva ali na faixa de 500 unidades de água. Então não tem milagre para produzir alimento, energia e fibra, tá? Não tem milagre, tem que passar água ali, tem que ter água. Só que eu posso reduzir esse consumo de água na evaporação, e é com isso que a gente trabalha constantemente, tá? Então vamos lá, vou acelerar um pouco aqui, porque aqui a gente tem uma imagem de frequência de irrigação, né? Então se eu estou com o meu café no início e eu estou aplicando lâminas que são muito frequentes, além de eu ter toda a dificuldade dessa raiz espalhar, dessa raiz abrir, de eu ganhar volume radicular, de eu ganhar profundidade, eu ainda vou ter problema de que a camada superficial, se eu estiver irrigando superficialmente, né, ela vai ficar mais úmida, e essa água prontamente disponível para que o sol então evapore, né, sendo a radiação aí aproximadamente, se eu tiver com esse número falho, mas em torno de uns 85% do processo acontece por causa dela, né? Você me corrige depois se eu estiver errado. Mas é uma forma que eu tenho de trabalhar o fato da perda de água, da melhoria da minha eficiência do meu sistema, né? Então aqui o interrio de gotejamento, a gente tem uma máquina de interrio, né? A gente pode buscar essa alternativa. E aqui a utilização de mulching. Então eu trouxe isso por quê? Porque eu já vi algumas fotos e as pessoas comentando, até trouxe algumas aqui que o Everardo tinha me passado, citei a fonte, não conheço quem são as pessoas, de repente estão aqui. E eu trabalho bastante com mulching, que é a cobertura de solo. Só que vocês estão vendo aqui, mulching, por exemplo, vermelho, né? Nós trabalhamos com várias colorações de mulching. Então, na verdade, eu trabalho com plástico, várias colorações de plástico, né? Aí tem as fotos que eu peguei com o professor Everardo, né, para a gente colocar aí para vocês verem. Eu não sei se alguns aqui usam, né? Mas é uma tecnologia bem promissora. Eu tive lá nos Estados Unidos o ano passado, e os Estados Unidos já trabalham com mulching de papel. Então ele é biodegradável, bem rápido, né? Então é uma tecnologia que em breve ela chega no Brasil. A ideia minha é ir lá, ficar um período com eles para a gente conseguir trazer isso para cá. Dentre os benefícios do mulching, a gente tem todos esses daí, e vocês conhecem ele, mas tem um benefício que é muito pouco falado, que é a qualidade da luz refletida. E aí, quando a gente fala de qualidade de luz refletida, pessoal, e para o café isso é importante, né? Na cabeça da gente vem aquele pivô central iluminado com LED, quando na verdade eu posso ter uma qualidade de luz diferenciada mesmo durante o dia. Então é isso que a gente faz na Unesp de Jabuticabal também. Então aqui eu trouxe uma foto para desafiar vocês. Aqui nós temos tomate e ali cana de açúcar. A cana no mulching, meiose, para fazer o desdobramento da rua, né? E por que cores diferentes? Porque as plantas
tem vários tipos de antenas receptoras. A mais famosa que a gente conhece é clorofila, cloroplasto. Isso está na nossa, no nosso linguajar. Mas não tem, a gente tem uma série de fitocromos que são antenas receptoras de qualidades de luz diferenciada. Então às vezes o cara fala assim, eu deixo a luz acesa para a planta crescer de noite. Você vai lá e coloca o porômetro nela, está com o poro fechado. Como é que está fazendo fotossíntese? Não faz. Não tem jeito de fazer. O que ela fez então de manhã? Por que ela cresce mais? Porque à noite ela acessou antenas, ela excitou antenas que durante o dia vão fazer ela responder melhor à performance da fotossíntese. Entenderam? Então esse negócio é muito legal de trabalhar. São tecnologias novas que estão aparecendo e a gente está estudando, e a cafeicultura tem que estar ligada nisso, porque como vocês estão utilizando o mulching, é interessante que tenham isso na cabeça, Aqui algumas fotos, Então isso aqui são conjuntos de termopares, a gente mede a temperatura desse mulching a um degradê de temperatura em solo e em cima do solo, para a gente ter uma ideia de como é que ele funciona, e umidade de solo, enfim, tudo isso coletado e armazenado aí durante várias safras, Outra situação que a gente tem também, que vocês precisam se atentar muito ao definir o seu projeto de irrigação e depois dele instalado principalmente, é como é que está a limpeza desse sistema, como é que ele está funcionando. Então observe que essa imagem é uma imagem característica, 4 pontos avaliados ao longo da linha, e você observa que essas linhas teriam que estar paralelas. Por quê? Porque todos teriam que estar jogando a mesma vazão. E não estão. Então tem alguma coisa errada aí. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa limpar esse sistema com frequência. Essa foto aqui, é uma foto que demonstra sal. Então o cara faz fertirrigação, adubação de sequeira, ele dilui na água e aplica, ele saliniza. E aí a planta, na hora que ela recebe aquela carga de sal, ela já tinha que brigar com o solo, que é muito mais forte do que ela, por sal. Aí você bota por água, muito mais forte do que ela. Aí você bota o sal, que é mais forte ainda. Aí o cara fala assim, mas minha planta está murcha mesmo irrigando. Aí você vai medir uma condutividade elétrica do solo dele, não tem. Se você estivesse tomando isso aí, você também não tomava. Por que isso? Não tem monitoramento, não tem acompanhamento. Então eu não vou falar de fértil aqui, mas hoje trabalhar com fertirrigação, que é a área que eu também trabalho, se você não trabalhar com extrator de solução em agricultura irrigada, cafeicultura irrigada, laranja irrigada, você está morto. Você está morto, você está no mato sem cachorro. Beleza? Por quê? Porque você não sabe o que está acontecendo lá. Não tem jeito de trabalhar, não tem como. Diluir, isso não é fertirrigação. Aí a turma começa a inventar uns termos. Aí surge, outro dia eu vi nutri-irrigação, não sei o que lá. Beleza, mas para mim você pode chamar do que você quiser, desde que você faça direito. Então não adianta mudar termo e a gente continuar andando, ou ficando em 2005, que foi quando a gente começou a nossa empreitada, Então depois eu tenho aqui uma receitinha de bolo aí para fazer uma limpeza de sistema, um tratamento. Isso vocês encontram fácil na internet também, É muito importante, sempre que for possível, vocês fazerem o uso do PIG, que é aquela espuma que ele está enfiando lá dentro do tubo. Então passar o PIG é muito importante, E dá para você passar o PIG em vários diâmetros de tubulação, e isso vai te ajudar muito na limpeza. Em seguida de uma aplicação de, hoje o peróxido, o peróxido ele barateou bem em relação ao cloro, então dá para você fazer uma limpeza adequada com peróxido, que é muito mais interessante do ponto de vista de não levar o cloro, que é aquele cara que já está indo para o KCl, aí ele vai com a limpeza, aí você acaba tendo um desbalanço, pode ter toxicidade, tudo, você vai no peróxido, então que ele acaba te resolvendo, A questão do uso de Shinkenes, que é aquela plataforma que você consegue reduzir a velocidade da água, para você fazer o ferro oxidar antes de injetar no sistema. O uso de reservatórios, que você consegue colocar essa água, oxigenar ela e reduzir o teu fósforo ao nível de 0,5 ppm, que é adequado, ou zerar isso, quem sabe, para que você consiga então segurar no sistema de filtragem, Isso são coisas importantes. A questão de poço, quando você fazer um poço, tem que ter um hidrociclone na saída desse poço. Por quê? Porque o poço ele não tem ferro, Ele não tem óxido de ferro, mas ele vai puxar areia, ele vai puxar detrito. Se você não tiver ali algo que faça essa retirada, essa filtragem, que é o hidrociclone, você vai injetar isso no sistema de irrigação, se a sua filtragem for falha, E tem muita gente que
para não limpar o filtro que ele acha difícil, ele tira o elemento filtrante de dentro. É igual você comprar um filtro de barro, que lá em Jabuticabal é a terra do filtro de barro, e você tirar a vela de dentro do filtro. Não adiantou para nada, entendeu? E tem gente, eu garanto que alguns de vocês já viram isso acontecer. Ah, eu tirei porque suja. Não, mas foi feito para sujar. Se não fosse para sujar, não estava aí, né? Então é muito importante que vocês tenham isso. Parece detalhe besta, mas eu tenho certeza que aí no fundo, né, alguém já fez isso. Não vão pedir para levantar a mão porque fica feio, mas que faz. O volume, em cima do volume. O volume, você direto do poço. O hidrociclone, na verdade, é um equipamento que você pode até fabricar ele, né? A ideia do hidrociclone mesmo é a velocidade que você vai entrar ali para poder jogar a partícula para a parede e ela descer. Aí ela vai decantar, aqui eu estou sem o point aqui, ela vai decantar na parte de baixo, você limpa a parte de baixo dela, tá? Vamos lá então, que a vida segue. Depois que eu limpo, tem que ficar assim. É aí que eu tenho que chegar. Então, não adianta a gente ficar batendo em comprar o melhor sistema de irrigação, definir o melhor projeto, contratar a melhor consultora, a melhor empresa, se depois eu não cuidar e eu não manter o sistema do jeito que está aí. Ninguém aqui mete a mão numa torneira de água, que ela está saindo barro e vai beber. Não faz isso. Então, para que nós vamos fazer isso lá para frente? Né? Basta a gente fazer para o sistema aquilo que a gente não deseja, não fazer para o sistema aquilo que a gente não deseja que seja feito para nós. Né? Essa imagem aqui é uma outra forma que vocês podem usar, por exemplo, quem tem pivô central, de limpar a adutora do pivô. Então esse pivô é um pivô nosso lá no Unesp. Olha o que fica no fundo de um pivô central desse. E esse pivô central de taxa variável, ele é diferente dos demais pivôs. Na base dele, ele tem um filtro deitado, um filtro horizontal de tela, gigantesco, para já evitar que aconteça isso aí. Então o pessoal achava difícil limpar isso aí. Você tem que subir na torre, tem que desrosquear a parte de baixo. Nós colocamos uma válvula Bluetooth. Acionamento Bluetooth, você chega com o celular, debaixo do corpo, abre a válvula, ela joga aquele tucho para fora, fecha e está feita a limpeza. Instalei isso em estufa. O cara tem viveiro de muda, não tem tempo de ficar limpando, Fabiano. Então vamos botar no final da linha sua. A gente coleta todos os pontos de água no final e coloca essa válvula. Ele pode programar uma válvula dessa para ela abrir segunda, terça, quarta, quinta durante 1 minuto. E ele faz a limpeza dormindo. Entendeu? Então são soluções que a gente pode adotar para melhorar essa nossa eficiência aí nos nossos projetos de irrigação. Então essa válvulazinha é uma válvulazinha de 1,5 polegadas, né? Outra coisa que a gente tem que pensar bastante, isso aí exaustivamente batido, né, com vocês, são os testes de bulbo. Eu preciso, antes de instalar um sistema de irrigação, ter ideia de como é que se comporta o bulbo para definir espaçamento. Como é que eu vou trabalhar? Isso vai ser em faixa, isso não vai? Fecha o bulbo, não fecha? Tem que fazer, Fabiano? Tem. Por que faz para projeto de milhões e não faz para projeto menor? O trabalho é o mesmo, cara. Vamos lá fazer isso e vamos resolver o problema, entendeu? Faz com um kit familiar de irrigação. Pra você ter uma ideia como é que funciona o seu solo, um kit de irrigação familiar de 500 metros quadrados, a maioria das empresas tem. Compra um kit desse, está investindo milhões, compra um dele, depois você doa com um orfanato, com uma escola, o que for, depois que você fizer o seu teste lá, beleza? Não custa nada você fazer isso, né? Então a gente não pode negligenciar isso daí, porque as perdas que acontecem são muito grandes, né? Por percolação e se eu botar fertilizante e lixiviação. Outra coisa, principalmente no café, né? Conhecer o sistema radicular. O sistema radicular do café é privilegiado, né? Ele tem enzimas que atuam nele ali, que vão, por exemplo, potencializar o uso do nitrogênio, que não existem em outras plantas, na raiz, existem somente na folha. Então, é uma baita de uma cultura para a gente trabalhar e manejar a irrigação e a fertirrigação. Então, eu preciso saber até onde é que vai, eu preciso construir raiz, eu preciso saber como é que essa raiz está, se ela está sadia. Toda vez que uma planta dessa respirar mais do que ela consegue armazenar ou tem armazenado, eu tenho déficit. É fato, ela vai emagrecer, é tudo o que eu queria. Conseguir comer menos do que eu consumo, do que eu gasto. Só que eu estou ao contrário, eu estou gastando menos e comendo cada vez mais. Então chega uma hora que a gente precisa começar a segurar a boca. E a planta é o contrário, a gente tem que ter isso na cabeça. Nós precisamos ter reserva para quando ela precisar, eu conseguir dar um déficit, por exemplo, tem gente que no café trabalha com déficit total, né? Eu tomo muito cuidado, tanto laranja quanto café, né? Embora eu trabalhe mais com laranja, esse déficit total é muito complicado. A gente tem que manter gema entumecida, entumecer o órgão para ele poder diferenciar.
Então você vai começar a trabalhar a floração que vai acontecer na primavera, às vezes o cara, não, depois eu vou aplicar um negócio agora que vai resolver. Já foi, pode aplicar o que você quiser, não vai resolver porque você não fez o que tinha que fazer lá atrás. Então se prepara para outra, porque essa não dá mais, né? Eu perdi o time. Então a fisiologia ela é muito importante nessas duas culturas, que são muito parecidas inclusive, né? Então vê aí a definição da profundidade do sistema radicular, saber onde ele está, como é que ele se comporta, tá? Eu vou fazer uma adubação, né? Enfim, também. E o manejo de irrigação, então? Eu só vou falar 3 slides sobre o manejo de irrigação, porque senão a gente vai ficar aqui durante muito tempo. O manejo de irrigação é um negócio hoje que eu trabalho com isso desde 96, professor Everardo Mantovani. Eu só fiz isso na minha vida, eu não sei mais nada além disso. Se você me perguntar de qualquer outra coisa que não for agricultura irrigada, eu vou ter que estudar bastante. Graças a Deus tive a oportunidade de ter uma boa formação, então o Viçosa me fez isso por mim e eu tenho que fazer isso por quem eu estou atuante. Mas desde 96, quantas vezes a gente bateu em porteira e não foi recebido? Quantas vezes? Não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes. Várias vezes. Hoje o pessoal se mata por causa de manejo de irrigação. Concorda? Se mata. Aí tem um monte de gente fazendo, um monte de gente querendo, e esses caras não estão conseguindo conversar. Porque pelo que a gente observa, se a gente fizer uma pergunta aqui para vocês, depois a gente até pode fazer isso mais no final, né? Quem faz manejo de irrigação? Quem tem um manômetro hoje que presta na propriedade? Quem lê pressão todo dia do sistema? Quem lê a vazão do sistema todo dia? Eu duvido que aqui a gente tenha muita gente. Se vocês fazem, eu estou pronto para aprender, tá? Aí eu aceito. Mas na minha experiência isso não acontece. Eu não vejo isso acontecer. Em grandes fazendas citrícolas, eu não vejo isso acontecer. Aí me dá inveja quando eu vou na hidroponia, tá o camarada com o medidor, o condutívímetro no bolso, toda hora ele vai lá no fluido, na cauda e mede. Pô, por que esse cara faz e nós lá não fazemos? Será que é tanta segurança assim no solo? Será que nós temos tanta segurança no sistema solo assim? Será que a gente não precisa dar um passo além disso, né? Então são coisas que no nosso projeto a gente tem que buscar. Então compra-se um projeto de irrigação, depois eu decido como é que eu opero isso. Acabou, não tem mais jeito, você vai quebrar, não tem como fazer isso. Já tem que vir alguma coisa meio amarrada, alguém que te ajude, um conhecimento que você tenha adquirido ali, uma feira dessa, um evento para você trocar uma ideia, né? Então, manejo hídrico. Todo mundo fala para mim, Fabiano, eu vou usar sensor tal, qual o melhor sensor? O melhor sensor é o seguinte, você pega a capacidade de campo onde murcha, manda no laboratório e determina quanto está lá em cima, quanto está cheio e quanto está aqui embaixo. Depois você preocupa com o sensor. Ah não, mas o cara falou para mim, ó, estou dizendo o seguinte, quando eu vou abastecer o carro, o que é que me dá segurança? É um medidor de nível, beleza? Se ele não funcionar, eu tenho que pelo menos saber quantos litros cabe no meu tanque, pelo menos, porque se a bomba do posto não destravar e aquela bomba não é um sensor, todo mundo acha que é um sensor, né? Outro dia o cara falou, não, tem um sensor ali. Olha, se tiver um sensor, der um pulso elétrico, acaba com o posto. Cada abastecimento é uma explosão, né? Que não tem nada de sensor na ponta, tá? Ali o que acontece é um refluxo de combustível para dentro, então a bomba destrava, mas não tem um sensor elétrico para fazer isso. Então nós temos N sensores para determinar o seguinte, em qual faixa você está aí, ó. Apesar que tem mais. Depois eu pago ainda. Eu tenho que saber onde é que eu estou aqui, ó. Caixa cheia, caixa vazia. Tem que saber em qual parte daqui eu estou. Se eu estiver aqui, errei. Se eu estiver aqui, errei. Quanto mais perto daqui, pior fica. Mas eu posso chegar aqui, Fabiano? Posso? Não deu preço, vai ser ruim. A safra vai ser para vender isso aqui vai dar um trabalho, vou ter que colocar tudo nos juros. Então você não vai irrigar no máximo que você pode, você vai buscar o teu máximo econômico em função do teu máximo produtivo aí, né? Então a gente tem que ter ideia de onde que esse nível está. Então eu uso sensores. E para cada profundidade de solo que eu tenho. Para eu saber para qual profundidade eu estou trabalhando, eu tenho que saber se a raiz está lá. É o primeiro ponto. Não tem jeito. O cara fala assim, eu tenho o meu perfil inteirinho monitorado. É mesmo? Até 1 metro de fundura. Eu falo, tua raiz está em que profundidade? Não sei. Então vai ter que ser. Esse laboratório está rindo, todo mundo está rindo e você não sabe. Beleza? Então você não sabe onde está a raiz, você não sabe. Pode monitorar 2 metros de fundura.
Não sabe onde está a raiz, não tem ideia, não está. Como é que vai fazer isso, né? Bicho, estourei um pouquinho. Profundidade radicular falamos, né? E o quanto irrigar aí, que é o final, né? Que é a nossa lâmina, ó, já vou dar 2 minutos. A nossa lâmina bruta, né? No final de tudo aí, o que vai interessar é quanto a planta bebe em função de quanto eu tenho de eficiência de irrigação, né? Finalizando, pessoal, eu gostaria de comungar com vocês que eu, pela primeira vez, com o meu grande salário de funcionário público, adquiri o meu primeiro pivô central. E esse pivô central, então, agora vocês me segurem aí na cafeicultura, porque eu vou produzir bastante, tá? Brincadeiras à parte, pessoal, eu gostaria muito de agradecer vocês, deixar essa lição, que foi uma lição que eu carrego desde que eu vi essa imagem, né? Então não comecem um projeto sem antes você ter em mãos todos os recursos disponíveis, porque você pode ter que parar a obra no meio, e a gente vê que está cheio de obra inacabada, né? Então vamos tentar se cercar de tudo. Eu fico à disposição de vocês para a gente conversar. Aqui tem um livro que, além desse boletim, é o meu outro xodó, que é o livro Irrigação, Princípios e Métodos. Ele está sendo reescrito agora por mim, pelo professor Everardo Mantovani e o professor Salacê Bernardo, que são os dois autores do manual de irrigação. Então, esse livro ele é um livro muito legal, ele é muito didático. Então, quem quer trabalhar na agricultura irrigada pode comprar. Eu não ganho dinheiro com esse livro. Quem ganha dinheiro com o livro no Brasil é só a autoajuda, coach e a banda surfistinha, né? O restante ninguém ganha dinheiro com isso no Brasil. Eu também não ganho, mas o livro é muito bom, não é porque eu escrevi não, tá? E eu tenho um canal na internet que chama Hidraulicão. Aquela imagem de caveira, principalmente para quem é evangélico, às vezes assusta, o cara fala é o capeta, não tem nada a ver com o capeta. É porque eu sou motociclista e para mim eu enxergo todo mundo como uma caveira, todo mundo igual. E hidráulicão porque se eu perguntar para vocês, que vocês me perguntarem que disciplina você dá na universidade, eu falo hidráulica, e o cara na hora fala, mas hidráulica é o cão, né? E eu tenho um canal então que eu digo que hidráulica não é o cão. Hidráulica é sim difícil, mas nós temos capacidade, e sem ela não tem como desenvolver nada na agricultura irrigada, ela é a base de tudo, né? Então, pessoal, eu gostaria de agradecer vocês. Aqui está um QR Code com o meu LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar lá, eu fico à disposição de vocês. Essa é a nossa universidade. O nosso programa de ciência do solo é a pós-graduação que a gente tem lá, nós temos outros cursos também, e eu fico à disposição aí para maiores indagações. Acho que estou aí uns 5 minutos. Tranquilo, professor, nós vamos abrir para perguntas. Acelerei, né? Tá. Não, tranquilo. Quero convidar aqui o professor Dr. Eusílio Fraga. Obrigado. Hidráulica não é o cão chupando manga, é o cão bebendo café. Né? Professor, aqui o professor Dr. Eusílio Fraga, do campus Monte Carmelo, da Universidade Federal de Berlândia, vai conduzir o painel de perguntas e tudo, e depois a gente volta com o próximo palestrante. Então, fique à vontade. Pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Perguntas? Aberto. Sergião? Bom, não faz pergunta muito difícil não, que eu tenho isso aqui decorado, fora daqui eu não sei nada, viu? Bom dia, professor. Aproveitar o engenheiro, né? Que provoca um murchamento, vamos dizer assim, da sucção. O mangote tive esse problema lá, porque fechou, eu troquei, pôs de novo, fechou de novo. A válvula está travando, não está abrindo, o que está provocando isso? Bom, o que você está tendo aí, na verdade, nós temos dois fenômenos que acontecem no interior de tubulações, né? Nós temos o fenômeno de cavitação e um fenômeno chamado golpe de Ariete, que entra na seara aí dos transientes hidráulicos, né? O que pode estar acontecendo a sua válvula, ela não está abrindo lá embaixo, e aí na hora que a bomba succiona você tem ou então, outra coisa é o seguinte, a velocidade de escoamento no interior de uma tubulação de sucção, ela tem que ser abaixo de 0,8, tá? Vamos pensar assim. Na de recalque, a de 1,5 a 3, quando você está com aço para frente, se for aspersão até 2 no máximo, se for PVC, né? Então você não pode estar com uma velocidade muito alta no interior da sucção. Às vezes você está com esse problema. Então qual que seria uma solução? Você
ou o mangote está com uma parede muito fina, e aí ele colapsa, que é esse processo de, né, chupar, ou eu acho que você vai... O sistema já está instalado há muito tempo, e você funcionou bem, assim, com o mesmo tipo de mangote. Qual o diâmetro que você tem na sucção em relação ao recalque? Ele é menor do que o recalque? Os dois é 5 polegadas. Então você tem que tentar aumentar o de recalque. Porque se você pegar, imagina comigo, vazão é igual área vezes velocidade, tá? Então a velocidade, se você tiver a mesma vazão e a mesma área, a velocidade é igual nos dois tubos. Então foi o que eu te disse, você tem que ter 0,8 de velocidade na sucção. Se tiver os dois diâmetros iguais e a mesma vazão, obviamente, que vai estar, você vai ter duas velocidades iguais. Então a velocidade do recalque ela tem que ser superior à da sucção. Um jeito técnico de você resolver isso é colocar um equipamento como um manômetro, só que ele não chama manômetro, ele chama vacuômetro. O vacuômetro vai te dar certinho qual o vácuo que está sendo feito naquele ponto. E aí você consegue dizer se é um material que está fadigando, né? Às vezes é um material que perdeu ar, porque o material ele vai fadigando, ele perde. Você ficou no sol, um mangote. Se você falasse que isso está acontecendo com aço, aí sem sombra de dúvida seria um problema na válvula, ou então um problema de diâmetro, incompatibilidade de diâmetro. Outra coisa que você precisa checar, se na entrada da sua bomba você tem a redução e a ampliação, porque tem gente que liga o tubo direto. Parece que não, mas faz uma diferença nessas minúcias, tá? E outro ponto é se quando você liga a sua tubulação, se o seu nível estático do reservatório, se ele abaixa muito. Porque às vezes você usou uma altura geométrica de sucção para definir a tua cavitação, por exemplo, e se essa bomba vai entrar ar ou não, e a hora que você mexe nesse desnível geométrico, você vai mexer então na cavitação total, no processo de cavitação, e aí ela pode estar cavitando, né? Então eu enxergo isso. Se tiver algum outro colega aí, o Betinho contribuiu aqui com a gente também, se vocês tiverem alguma outra saída, mas provavelmente é isso. O mangote está... Igual, aliás. Tá? Tem mais alguém? Aqui, ó. O Júlio. Tem mais uma pergunta aqui. Tudo bom? Companheiro de UFV. É o seguinte, como vocês estão, você falou que trabalha bastante com mouse, e a parte de salinização na borda do bulbo, está trabalhando com bulbo variável, qual que é o que você está usando para fazer? Ó, no Mauch, eu monitoro a fertirrigação com extratores de solução, tá? E os fertilizantes que eu uso, eles são fertilizantes todos de alta performance. Eu não tenho tido problema de salinização na borda, tá? Eu não trabalho com condutividade elétrica, por exemplo, em culturas hortícolas, acima de 1,5 decímetros. Aí você fala, pô, Fabiano, mas às vezes a minha água do rio ela dá isso. É complicado. Eu uso água de poço, então eu não tenho tanto problema com isso, tá? O que eu indico para os produtores que eu atendo lá na região, a maioria hortícola, fruteiras e tal, geralmente esse efeito de salinização é o excesso de adubo que está sendo aplicado, tá? Lembrando vocês, eu não vendo adubo, eu não vendo irrigação, eu não vendo nada, tá? Eu não trabalho para empresa nenhuma. Então, se você está fazendo uma adubação de sequeiro numa agricultura irrigada, tem um erro muito grave aí. Quando a gente vai para a agricultura irrigada, fertirrigação propriamente dita, o conceito de quilograma por planta, grama por planta, isso fica obsoleto. Eu tenho que trabalhar como trabalho no sistema hidropônico. Quantos ppm eu coloco? Né? O café, por exemplo, tem uma alta capacidade de trabalhar a raiz com a absorção de nitrogênio. Só que se faltar molibdênio, eu também tenho um problema grave nisso. Por quê? Porque eu não ativo a enzima que faz isso, né? Que vai fazer a conversão na forma mais adequada para ele poder utilizar. Então, esses são parâmetros que a gente precisa medir, né? Na universidade, a gente tenta fazer isso. Outro dia um colega falou, vocês medem carboidrato? É muito caro medir carboidrato, porque o ideal seria o quê? Você vai acumulando carboidrato na planta, e aí você tem ideia de repente, fala, agora eu posso tirar a nutrição, porque ela tem carboidrato o tanto que der, né? E pensem no seguinte, né, pessoal? Não adianta, se eu não tiver com a planta bem hidratada, eu estou com a planta com deficiência nutricional.
Por quê? Porque a maioria dos nutrientes vão para dentro dela por fluxo de massa, né? A maioria deles. Se eu não tiver água, eu não levo. Então, se eu tenho déficit hídrico, eu também tenho déficit nutricional. Pode aplicar o que você quiser. Ah, mas eu vou aplicar foliar. A planta está com tudo travado, estresse total. Quando você está estressado, alguém te dá um prato de comida, você come com aquele gosto que você tem quando você está feliz? É a mesma coisa. É isso que a gente tem que imaginar, tá? Mas eu não tenho esse problema porque eu faço esse monitoramento de sais pelo menos uma vez por semana antes de cada fertilização, até para eu poder definir qual é a minha cauda para trabalhar na próxima, tá? E indico, eu não sei se vocês usam, mas é muito legal se tiverem oportunidade de usar, né? Para manejar fértil, tá? Mais um meiozinho. Professor, bom dia, né? Parabéns pela apresentação. Eu sou agricultor, sou há uns 40 anos. Eu tenho fazendas que tem mulch. Todas elas foram sucesso. Esses são 30, 40 anos de insucesso. Mas eu vejo lá na alface que a densidade é maior de plantas, é mais furos. Será que a raiz também não respira, não troca mais, produz ATP? E por que fica com baixa figura, muda? A diferença é brutal. Agora, talvez esse do papel seja um sucesso, mesmo com fat kit, mesmo com tudo. Então, no nosso Robusta, tenho vivido 30, 40 anos, não tem ido bem. Eu cheguei, tem até uma fazenda aqui no extremo sul da Bahia, num pivô de 50 hectares, tive que arrancar. Foi no pivô. E outra foi gotejo, né? O cara, aí é o problema. Aí eu falei, bom, mas como é que você colocou isso? Não, o cara me vendeu. Mas eu tenho área de gotejo, o que não vai. Não sei se... E esse papel aí, quem é o fornecedor? Você teria? Talvez seja uma solução. Eu acho que ali, eu não medi temperatura, mas eu acho que nesses dias quentes, ali de baixo virou estufa, porque a planta não tem vigor, ela vai amarrando, não desenvolve, não sei porquê. E talvez, nessa defesa, lógico que eu quero usar o luxo, mas se não tem vigor, eu atraso desenvolvimento. Nosso café produz por 2 anos, 25, 27 meses muito café, e aí eu perco 5, 6 meses de taxa de crescimento. E que será que... Como é que você vê isso? Esse baixo vigor onde eu uso o mulch? E o fornecedor do mulch de papel. Eu acho que ia ser interessante. Degrada, né? Bom, pessoal, como é o nome do senhor? Como? Rogério. Seu Rogério, vamos partir um pouco aí, né? Quando a gente faz irrigação por aspersão, colocar mulching, é um negócio que não encaixa muito bem, né? Então, assim, dá para fazer? Já fizemos, conforto térmico fica legal, para entregar o alface no supermercado fica legal, porque no gotejamento ele acaba sofrendo mesmo, né? A parte visual, na hora da entrega, enfim. Mas o grande problema do mulching são 2 situações. Quando a gente faz o manejo de irrigação de forma de alta frequência, você tem a superfície debaixo do mulching molhada, com alta frequência. A radiação solar vai aquecer esse plástico, principalmente se ele for preto, né? Vai aquecer muito. Então você tem ali uma troca de temperatura entre ar e água que vai transformar essa água em vapor, né? A gente fala calor latente para calor sensível, né? E aí, a gente falou calor sensível para calor latente. O que eu faço? A hora que esse vapor tenta sair do mulching, ele vai sair. Onde é que ele vai sair? No buraco. No buraco da onde está a planta. Então, às vezes, ele pode estar causando danos no colo da planta. Como você coloca desde o começo a muda, ele pode estar causando danos aí que na memória genética dela, vamos pensar assim, vão refletir em atrasos. Porque aí ela deixou de canalizar carboidrato para fazer o que ela tem que fazer para poder se manter viva, entendeu? E outro problema com o mulching, a temperatura do solo ela aumenta bastante, por isso que estudar cores de mulching foi uma saída que a gente trabalhou, né, vem trabalhando. Eu não lembro muito bem a relação, mas é algo estrondoso. Eu acho que eu não vou errar muito, tá? Mas a cada 1 grau que você aumenta de temperatura, pelo menos no
o ar, você tem um incremento de respiração na planta dobrado. Então, quer dizer, você aumenta, eu acho que é o dobro, tá? Mas ela vai aumentar. Então você tem um fator estressor de temperatura, fazendo com que essa planta respire mais. Cada vez que ela respira mais, ela, ao invés de pegar carboidrato e destinar para poder fazer o que ela tem que fazer, ela destina carboidrato para se manter viva. E aí ela diminui vigor, por exemplo. O que a gente faz lá na Unesp? A gente enfia essa sonda com termopares e a gente mede a cada 5 centímetros. E a gente tem uma ideia de como é que esse perfil acontece. Quando a gente irriga, você observa que o termopar que fica na interface solo, plástico, debaixo do plástico, a temperatura dele é muito alta, mesmo quando em relação ao que fica em cima dele, direto para o sol. Então esse é um problema, tá? O que a gente vem estudando? Colorações de plástico, para que a gente consiga compensar esse efeito. Então, quando, por exemplo, a gente usou o plástico vermelho, teve uma empresa que lançou ele, inclusive, né, esse plástico já está no mercado. Hoje nós estudamos o azul, eu estudo outros tipos de plástico. O amarelo tem um problema grande, tá? Da atração de trips, é mais complicado, mas os demais não. O de papel, eu tive contato com esse material na Universidade da Flórida, em Gainesville, e esse material acabou de chegar na universidade. Então, ele não é 100% papel. O que acontece? Sabe quando a gente come presunto, mussarela, frios? Tem aquele papel que no dentro dele tem um plástico bem fininho. É aquilo lá, é aquele papel lá. Entendeu? E eles deixam isso. E lá eles estão estudando tudo o que a gente estuda aqui. Claro que com uma infinidade de sensores absurda, né? Uma outra coisa que a gente... E aí no café é uma possibilidade, até tem que depois ver como é que estão as pesquisas do André aí com o Malcha. No café a gente hoje está utilizando em outras culturas a termografia. Então eu consigo pegar não só a temperatura, como a foto termográfica de como essa planta fica em função do Malcha. Mas provavelmente é essa temperatura. Tá? Espero ter respondido. Rogerinho, ótima pergunta, obrigado pela contribuição. Pessoal, infelizmente não temos tempo para mais perguntas, mas o professor vai continuar disponível para vocês, né? Ok? Então, obrigado a todos aí, viu, pessoal? Passar a palavra aqui para dar continuidade. Bem, então, muito obrigado, professor. Receba o André, está oferecendo um brinde aqui da Feira Café para o senhor. E vamos para a próxima palestra.